Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, está no ar mais um programa Medicina em Destaque, trazendo para vocês convidados especiais. Estes trarão lições, verdadeiras lições da sua arte e de sua ciência no campo da medicina. O nosso entrevistado de hoje é um jovem empreendedor nas ciências médicas, afinal, ele com esta jovialidade toda, mas já tem a experiência de um cinquentenário. Nós vamos pedir uma permissão a você para trazer um pequeno vídeo daquela instituição, porque eu falo do grande Wellington Veiga, este empreendedor que patrocina esse programa, e a gente vai trazer o vídeo da Ultraplast aqui para vocês. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Olá, e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Matheus Melo Freire Santana. Nós vamos fazer aqui um levantamento aí da sua história, né? Porque entre os entrevistados que chegam aqui, todos foi seu aluno, professor, etc. Tal, mas ele tem uma história assim, muito bonita para contar. Professor Matheus, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Jefferson. E vai contar para nós, os telespectadores que são curiosos, né, quais foram os seus caminhos para chegar até aqui. Inicialmente, qual a sua cidade natal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, certo? Eu sou natural de Juazeiro da Bahia, tá? Sou baiano, para todos, mas comecei a carreira cedo, digamos assim, com 17 anos, saí de Juazeiro para fazer minha faculdade de medicina em João Pessoa, cidade do meu pai, onde o meu irmão, que também já fazia medicina, 3 períodos na minha frente, 3 anos mais velho que eu, o Alexandre, já estava lá e eu procurei ir para lá também. Tempo de dificuldade, a gente batalhou bastante aí, desde 6 anos. Ao final da faculdade, eu já consegui ingressar diretamente na carreira de cirurgia geral. E aí eu fiz a residência de cirurgia geral no Hospital das Clínicas da Federal de Minas Gerais, a UFMG. Passei 2 anos lá em Belo Horizonte, onde pude fazer diversas amizades e abrir cada vez mais o olhar para urologia. Especialidade essa que, quando eu estava no tempo de academicismo, né, na faculdade, já me dava já despertava. Falava para muitos, o que é que você quer fazer? Eu disse, rapaz, eu vou para urologia. E muitos brincavam, porque urologia, levava aquela brincadeira, pegar em bilolas, rapaz, isso é besteira, não vamos levar em consideração isso. A urologia, para mim, era uma especialidade que ela tem um racional fácil, né? Você consegue dar o diagnóstico, consegue operar de forma tranquila, digamos assim, não precisa de tanta coisa, né? E aquilo era fascinante porque era uma especialidade diversa que dava para a pessoa que quiser hoje fazer só consulta, faz, quiser fazer exames pequenos, faz, quiser fazer cirurgia pequena, faz. E aí cirurgias maiores era o que também me chamava muita atenção. E aí eu decidi fazer urologia. Confirmei, na realidade, fazer urologia, professor Gerson. E vim fazer urologia aqui no IMIP, né, em Recife, no Instituto de Medicina Professor Fernando Figueira. Um instituto assim que tem hoje em dia uma estrutura tamanha. Hoje em dia o IMIP tem cerca de mais de 1000 leitos SUS. Então, antigamente, que começou só com essa ideia de ser um instituto voltado ali para a pediatria, ginecologia, obstetrícia,
Hoje em dia a gente tem praticamente todas as especialidades dentro do IMIP, praticamente todas mesmo. Então passei meus 3 anos de residência em urologia lá, pude fazer diversas amizades. O que me chamava mais atenção dentro da urologia era a questão da cirurgia minimamente invasiva. Isso aí. Que era justamente a gente poder fazer determinados procedimentos grandes, porém com cortes menores, os pacientes podem voltar para casa no dia seguinte. Com 15 dias esses pacientes voltavam, parecia que não tinham sido operados. 30 dias os pacientes já trabalhando normalmente. Então aquilo ali me chamava muita atenção, gostava muito. Quando cheguei em Recife, já estava tendo cirurgia robótica. Vários preceptores meus lá do IMIP foram os pioneiros da cirurgia robótica em Recife, então era uma estrutura forte, digamos assim. E aí terminei a residência em Recife e queria fazer cirurgia robótica. Eu achava que ficar só na urologia, digamos assim, era pouco, mas era insuficiente. Eu queria mais. Queria mais. E aí eu estava me organizando para ir para São Paulo, para fazer um fellow. Quando a gente fala de fellow, é uma pós-graduação que você faz na sua especialidade. E aí, praticamente assim, 2 chefes meus lá do IMIP chamaram, até agradeço demais a eles, são chefes, são amigos, que é o Guilherme Maia, o Guilherme Lima e o Antônio César também, convidaram para a gente fazer um fellow lá, cirurgia robótica em Recife. Eles tinham um volume grande e aí eu disse, vamos fazer. Acreditei neles e assim, foi a melhor coisa. Que além de poder fazer muita cirurgia robótica, então dentro de um ano que a gente passava dedicado de segunda a sexta em cirurgias robóticas, a gente pôde juntar em média de 450 cirurgias. Maravilha. Então foi muita cirurgia que a gente viu, pude ajudar ele, crescer não só na parte da cirurgia robótica, pude crescer também na parte de conhecer várias pessoas. Foi aí onde eu conheci um colega daqui também, o Gustavo Mendonça, que está à frente aí no programa de cirurgia robótica lá da Santa Casa, amigo nosso. E a coisa foi andando. Quando eu terminei, foi mais ou menos aí uns um mês mais ou menos, que tinha acabado de chegar o robô aqui em Maceió. E aí minha esposa é daqui, né? A gente casou e vamos para lá. Então vamos embora. E aqui estou. Maravilha. Vamos dar um stop aqui para a gente procurar assim alguns conhecimentos para os nossos telespectadores exigentes, e assim deve ser. Com relação à urologia. O que é a urologia? Qual o seu campo de ação? Joia. A urologia é uma especialidade destinada a cuidar do aparelho geniturinário, certo? Genital, que a gente vai do pênis, algumas partes ali de vagina, de uretra, e aí urinário, que vem desde os rins, uretero e bexiga. E aí tem as glândulas, né, associadas à próstata, que a gente também é responsável por isso. É uma especialidade que, digamos assim, não tem uma faixa etária exclusiva. Certo. Você vai desde crianças até o idoso. E homens e mulheres. E mulheres, é isso, porque às vezes o pessoal vai procurar urologista, isso, médico de homem, até correlacionam isso, né? Mas também tem um campo muito assim, significativo dentro das patologias femininas, né? Com certeza. É um campo bem vasto, certo? Então, tudo que a gente for falar da questão de patologias cirúrgicas, renais, ureterais, de bexiga, e mulher tem também. Isso. Então, é o urologista quem trata. Então, cálculo urinário, a questão da infecção urinária de repetição, é uma paciente constante no nosso consultório, tumor renal, tumor de bexiga. Então, tudo isso aí é com a gente, é com a urologia. É uma especialidade muito vasta, tem tamanho o que ela pode arcar. E a robótica, nos contem essa história, quando aparece essa utilização da robótica em medicina. Pronto. Então, assim, a cirurgia robótica, o marco inicial foi em 1985, com um braço robótico chamado Puma. E aí foi o primeiro procedimento robótico que foi realizado em 1985 foi uma biópsia cerebral, onde esse braço robótico pôde auxiliar na questão da biópsia cerebral. A partir daí, em 2000, nos Estados Unidos, a FDA liberou a questão do uso de cirurgia robótica para laparoscopia, né? Ou seja, para cirurgias da cavidade abdominal. Até então, tinha mais 2 tipos de robô, que ele era mais para a parte ortopédica. Em 2000, começou as cirurgias laparoscópicas nos Estados Unidos, e aí a Intuitive, que é justamente a marca que
hoje em dia comanda essa parte de cirurgia robótica, trouxe aí uns anos mais à frente o Da Vinci. E porque a gente às vezes assim pensa, pô, Da Vinci vem de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Porque Leonardo da Vinci, ele deixou determinados projetos de soldados robóticos. Desde naquele tempo, ele já fazia isso. E esses soldados robóticos, eles eram assim, a engenharia deles era de roldanas e mecanismos de engenharia. Então, o robô, hoje em dia, quem para ver como funcionam os braços robóticos, basicamente é aquilo. São engrenagens e roldanas, onde permitir aí cada vez mais movimentos cada vez mais perfeitos, digamos assim. 2008 foi quando começou a cirurgia robótica no Brasil, né? A primeira cirurgia robótica no Brasil, em São Paulo. De lá para cá, a coisa veio crescendo. Em 2016, se eu não salvo engano, foi quando chegou em Recife, no Hospital Santa Joana. Eu acho que foi um dos primeiros do Nordeste, foram eles lá. E aqui agora chegou também em Maceió, né? Então, uma plataforma hoje em dia disponível para a população alagoana e que traz diversos benefícios aí na questão cirúrgica, na questão de recuperação do paciente e benefícios para nós também, cirurgiões, certo? Porque assim, a gente opera hoje em dia com uma ergonomia, digamos assim, quase perfeita, né? Coloca esse vídeo aí. Maravilha. Certo. Então, aquilo ali é basicamente a plataforma Da Vinci. A última foto ali é o console, onde realmente o cirurgião ele fica sentado com a visão tridimensional, certo? Então, a gente, quando fala de cirurgia minimamente invasiva, quem levou por muito tempo aí foi a laparoscopia. Certo. E a laparoscopia a gente praticamente opera com duas dimensões, longitudinal, né? Não, na área da horizontal e vertical. A dimensão de profundidade a gente não tem. Mas a gente tem um tato na laparoscopia, a gente sabe o que é fundo, o que é raso. Na cirurgia robótica a gente tem essa visão de profundidade, então eu consigo chegar muito perto dos tecidos, consigo fazer uma preservação em determinadas cirurgias, basicamente aí na cirurgia de próstata é fantástico a cirurgia. Isso aí é justamente quando os braços estão sendo acoplados ali para o paciente e o outro é o console, onde a gente termina fazendo a questão da cirurgia, né? Eu não tenho que a gente atualmente ficar pensando, rapaz, mas isso vai dar certo, cirurgia robótica chegando, um robô operando. Não é um robô operando, né? Lembrando que é uma cirurgia roboticamente assistida, né? Precisa ter um cirurgião capacitado, habilitado para realizar aquela cirurgia, certo? Então, falarmos assim que várias pessoas às vezes perguntam, mas Matheus, você liga o robô lá e ele opera e tudo, se esse negócio der defeito, der errado, isso não é assim, não é assim. Seria muito fácil. É muito fácil, seria muito bom, mas ainda não é assim. A inteligência artificial tem crescido cada vez mais. Tem crescido, é verdade. Não sabe como vai ser futuramente. Estivemos no mês passado no Conselho Federal, em Brasília, né? Num congresso ibero-americano e luso-brasileiro, sobre inteligência artificial, né? No Congresso de Bioética. E os avanços são assustadores, não é? Desde canalizados para o lado do bem, maravilha, não é? O risco é que essa inteligência artificial perca o controle. Perca o controle. Isso é uma coisa que realmente a gente tem medo. A inteligência artificial tem crescido bastante e até o momento tem ajudado a gente, certo? Vamos ser bem sinceros, tem ajudado bastante. Mas a gente tem sempre aquele receio. Hoje, a robótica tem ajudado, tem caminhado lado a lado com qual ou quais das especialidades? Bom, atualmente, se você for parar para ver o número de cirurgias robóticas, 60% de cirurgias robóticas no mundo todo são urológicas. São urológicas. Né? Depois você vai vir aí ginecológicas e da parte de cirurgia geral, do aparelho digestivo. Mas atualmente a gente sabe que você tem o grupo da cirurgia torácica fazendo cirurgia robótica, né? Ortopedia, existem alguns robôs já ortopédicos aí
estão entrando A no própria mercado. Neuro, né? A Neuro tem alguns robôs justamente para fazer auxílio em determinados procedimentos, tem também. Mas o forte mesmo, assim, não é puxando a sardinha, mas o forte ainda, hoje a urologia está bem forte nisso. A cirurgia oncológica aí, o pessoal da cirurgia oncológica opera pelve também, então, feito bastantes casos. Cirurgia geral, pessoal fazendo bariátrica aí, por cirurgia robótica. Assim, tem crescido bastante, sabe, professor Jess? Tem crescido bastante mesmo. Ok, vamos chamar o nosso repórter de rua aí, por favor. Não tá? Tá. Então chame o Marcos. Muito feliz que dou as boas-vindas ao mais novo membro da nossa equipe, o Dr. Matheus Melo, que fez sua subespecialização em cirurgia robótica, tecnologia essa que vai nos trazer um melhor aprimoramento na técnica cirúrgica das nossas cirurgias, como também, certamente, um menor tempo de recuperação dos nossos pacientes. Dr. Matheus, aproveitando, eu gostaria de lhe perguntar quais são os maiores benefícios que essa nova tecnologia pode trazer para nós alagoanos e, da mesma forma, eu gostaria também de saber o quanto o senhor se sentiu acolhido pela nossa comunidade urológica como um todo. Muito obrigado. Joia. Meu sogro aí, né? Pessoa importante em nossas vidas. Foi ele Guedes, que fez essa ponte para você escolher as Alagoas, a terra mais linda do mundo? Rapaz, digamos, foi ele, mas foi a filha dele. Né? Foi a filha dele. E aí a gente tinha essa vontade de estar por aqui. O Marcos vinha me falando também de como estava funcionando. Eu acreditei nesse projeto e vim, ele me acolheu. Só agradecer aí o Marcos, é uma pessoa bastante acolhedora aí. Então, vamos falar primeiro das vantagens, né? A questão da cirurgia robótica. Então, primeiramente, é um procedimento minimamente invasivo. Quando eu falo minimamente invasivo, professor Gerson, eu estou dizendo que eu estou diminuindo cada vez mais a questão da invasibilidade do paciente. Diminui aqueles cortes. Quando a gente diminui aqueles cortes maiores, a gente diminui a chance do paciente fazer uma hérnia, a chance do paciente fazer infecção pós-operatória, a recuperação do paciente, que muitas vezes ele precisa ficar ali 30, 45 dias parado em casa por conta para não pegar peso, não fazer hérnia. Então, tudo isso aí a gente pode falar como contrário e eleva vantagem para a cirurgia robótica. Então, assim, são incisões bem menores, né? O robô que a Santa Casa adquiriu aqui, a gente faz incisões de 8 milímetros para passar os braços robóticos. Então, assim, a cicatrização, muita gente fica imperceptível, né? Quando você faz uma incisão menor, você tem uma menor solução de continuidade, ou seja, do meio externo com o que está dentro. Então, diminui ainda mais a chance de fazer infecção. É verdade. Certo? Então, infecção. Segundo, a questão da preservação nervosa na cirurgia de próstata. Rapaz, isso daí é assim, é algo fantástico. Aquilo que assustava em algum tempo atrás, da questão da impotência sexual, hoje em dia diminuiu. A gente não pode garantir. Isso, a gente não pode dizer assim, que a cirurgia robótica é algo milagroso. Faz cirurgia robótica e não fica impotente de forma alguma. Não é assim. Ela diminui. Mas a gente tem que levar em conta o paciente, né? A idade do paciente, como está as comorbidades do paciente. Se o paciente tem uma função erétil normal, esses pacientes ele tem uma chance maior da gente conseguir recuperar e a cirurgia robótica nos permite isso. Porque a gente opera muito de perto do tecido e a gente consegue hoje em dia afastar nervo, deixar a próstata. Então, faz basicamente uma enucleação na próstata. Então, recuperação, a questão de preservação anatômica. Outra coisa de vantagem da cirurgia robótica, sangramento, certo? A gente tem que levar em conta. A gente sabe que transfusão, receber sangue, não é receber vitamina, certo? Verdade. Então, assim, hoje em dia a gente vê que a cirurgia pela plataforma robótica, a gente diminuiu bastante o sangramento. A capacidade que a plataforma robótica nos dá como cirurgião de tirar cada vez mais tumores renais maiores
com a preservação do rim. Porque quando a gente vai tratar tumor renal, a gente tem que levar em conta que a gente tem ali 2 objetivos. O primeiro, nada mais é que é o controle oncológico, eu quero tratar aquele câncer. E o segundo é tentar preservar o rim, né? E a cirurgia robótica nos permite isso. A gente consegue, a gente controla tudo por joystick, né? Como se fosse um videogame mesmo, e aquilo ali a gente consegue manipular bem como se fossem nossas mãos lá dentro. Então, a gente tem muito mais acessibilidade para poder conseguir nuclear essas lesões grandes. Recuperação precoce. Você vê que, normalmente, os pacientes, a gente opera, com 15 dias ele está voltando, fazendo suas atividades do dia a dia. Com 30 dias ele já está fazendo atividades físicas menores. 45 dias ele está na academia dele. Entendeu? Então, assim, é muito mais rápido que ele volta para a sua vida de trabalho. Então, são algumas das vantagens que a cirurgia robótica traz. Vamos falar para a equipe. Mas para a equipe, a questão de a gente operar e ter aquela visão 3D, né, é outra coisa. Aquela visão que eu consigo operar muito de perto, consigo identificar bem as estruturas. Não é que quem faz cirurgia aberta, quem faz cirurgia laparoscópica não consiga também. Eles conseguem. Tem cirurgiões muito habilidosos aqui dentro de Alagoas. Mas a robótica ela facilita mais ainda, né? E respondendo aí a segunda pergunta do Márcio, como que eu me sinto com relação ao acolhimento aqui. Sério? Fui muito bem acolhido, certo? Muito bem acolhido pela equipe de diversos hospitais aí, o pessoal do Arthur Ramos, o pessoal da Medrados, o pessoal da Santa Casa, certo? Todos me acolheram muito bem, me deram oportunidade. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Não tenho nada o que reclamar, certo? O caminho, como diz a história, o caminho não é curto. Não é curto. Não é fácil. Porque você chega numa cidade onde aqui, teoricamente, você diz, rapaz, você caiu de paraquedas aqui. Caí de paraquedas, não tenho um familiar aqui. Não fiz formação aqui para ter amigos. Então, assim, meus amigos é o pessoal da urologia, é a família de minha esposa, né? Que a gente está aí cada vez mais se juntando. Mas, com relação ao acolhimento aqui, só tenho que agradecer. Maravilha. E vamos falar agora de custos, né? O SUS... Você também está no HU, né? Isso. Mas o SUS, o HU cobre, como é que fica essa situação com acesso àqueles desfavorecidos, né? Ainda não é a realidade aqui no Brasil a questão da cobertura de cirurgia robótica pelo SUS, né? A gente está lá no HU, estou lá no HU fazendo a parte de cirurgia oncológica dentro da urologia, né? Lá o que a gente consegue fazer de forma minimamente invasiva é por videolaparoscopia, não é robô. Mas a robótica no SUS, se eu não me engano, são 2 hospitais, não, são 3. Tem um em Curitiba, que tem uma plataforma robótica, acho que é o Erasto Gartner. Tem o HC de São Paulo, da USP, e o HC de Ribeirão. Todos eles têm robôs. Agora, assim, como que funciona a questão do pagamento, sem emenda parlamentar, realmente eu não sei te dizer, sabe, doutor Gerson? Eu sei que tem alguns momentos que eles ficam parados, sem ter cirurgias, provavelmente por falta de proventos, e outros momentos eles ficam tendo. Atualmente, a cirurgia robótica ela não é coberta pelo rol da ANS, ainda não. E os planos de saúde? Não cobre ainda, certo? Os planos de saúde, eles cobrem internamento, né, uma parte delas é da taxa robótica que precisa ser complementada. Não vamos falar aqui de valores, né? Mas muita gente vê aquilo, acha que é uma coisa absurda, que é uma coisa do outro mundo, e às vezes a questão não é isso. Senta no consultório, a gente conversa, se organiza de todo jeito. Existem várias formas de conseguir fazer cirurgia robótica hoje em dia. Não é nada absurdo, que é algo assim impagável como começou, né? Que era algo muito caro. Hoje em dia não está cada vez mais popularizando. Mas SUS e convênio... Se o paciente, assim, for levar em consideração o follow-up, a recuperação e outros elementos como um menor índice de infecção, as lesões, termina sendo uma boa escolha. Compensa, porque você para pensar, hoje em dia, então a pessoa quer ficar menor quantidade de tempo parado para voltar ao seu trabalho, porque ela precisa produzir também. Então, empresários, o pessoal procura realmente a cirurgia robótica em favor disso. E é muito tranquilo, porque normalmente a rotina nossa é o paciente internar em um dia, ser operado nesse dia, e no outro dia ele está em casa. Certo? Normalmente é essa a rotina nossa. Muito bom.
Vamos ver se o nosso repórter de rua participa aqui agora. Eita, acaba bom. Gerson Cababão da Viçosa. Hoje o repórter de rua está aqui desfrutando do cafezinho do tradicional Milton Enio, que dia de quarta-feira nos reúne para um bate-papo. Então hoje você está entrevistando o Matheus Melo. O Matheus chega a ser casado com a minha sobrinha. E pelo fato de ser gente boa, eu já o adoto como sobrinho também. Mas pelo fato dele ter se destacado aqui em Maceió, logo no início da sua carreira, aqui na nossa cidade, eu gostaria de dar a ele as boas-vindas, ao tempo que fazer uma pergunta que interessa a mim, evidentemente, e a você e a todos os seus ouvintes. Pergunta aí para ele as vantagens da cirurgia robótica na diástase dos retos. Oi, tudo bom? Não deixo de ser, por onde ando, uma pessoa cumprimentando, você é o repórter de rua, sou eu mesmo, etc, etc. Como você acaba de ver, aqui o nosso amigo Roberto Jacques, que acaba de chegar para compartilhar deste café da manhã. Então, um abraço grande para você e que seja bem-vindo e que Deus o abençoe. Um abraço grande. Olha, doutor Antônio aí, né? Referência aqui nas Alagoas. Bom, eu agradeço a consideração do doutor Antônio de Pádua. E falando da cirurgia robótica na diástase de reto, né? Que aí é o paciente que tem a fraqueza na musculatura da parede abdominal. Não é a minha área, né? A urologia, ela se detém mais ali a próstata, rim, bexiga, ureter, que a gente faz pela cirurgia robótica. Mas já tem sim pessoas aí gabaritadas fazendo a parte de parede abdominal, que é o que trata essa questão da diastase dos retos abdominais. E com relação a quais as vantagens? As vantagens seriam as mesmas para as outras cirurgias robóticas, né? Então, a recuperação mais precoce, a capacidade da gente poder ter uma, digamos assim, a manipulação dentro da cavidade de movimentos que são mais amplos do que fora, né? A gente consegue fazer o chamado endo-wrist, que é justamente essa capacidade de rodar 360 graus. E na diastase de reto, quando o pessoal opera, você vê que ele opera praticamente de cabeça para baixo o tempo todo, que é olhando aqui a parede abdominal. Então, a cirurgia robótica, você tem uma ferramenta que você clica no botão e a câmera ela inverte. Então, não precisa o auxiliar ficar toda hora ali jogando para um lado, para o outro, gerando confusão na equipe, que nego diga, olha aqui. Não, na cirurgia robótica, ele mesmo controla a câmera dele. Não tem com quem ele reclamar, não sei que ele reclama com ele mesmo. É isso. Mas seria isso. Aí, para poder falar assim, realmente, há mais vantagens ainda, fora a recuperação mais precoce, fora essa questão de uma habilidade maior de manipulação dentro da cavidade abdominal, eu recomendaria, doutor Antônio, a gente questionar o pessoal da cirurgia geral que tem feito a parte de hérnia aqui, né? Porque da cirurgia geral, tem 4, quase 5 anos que eu não estou fazendo mais cirurgia geral. Mas é um pré-requisito, né? Atualmente isso sobre a formação, né? A formação especialista, longa. Formação longa, né? É longa, mas é gratificante. É muito gratificante. São 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral. Atualmente foi mudado pelo MEC, são 3 anos de cirurgia geral, né? Então você já vai aí 6 com 3, 9, mais 3 anos de urologia, já vai aí 12 anos. Se você quiser fazer mais um fellow, mais um ano, 13 anos. Então, do dia que eu comecei até aqui que eu cheguei, eu já tinha colocado na minha cabeça, eu falava sempre para a Laís, a minha esposa, eu vou entrar no mercado com 30 anos. Aí ela disse, rapaz, com 30 anos? Com 30 anos. E com ela não foi diferente. Ela fez a parte de mastologia, são 5 anos a mais também de residência.
mas está dando certo, graças a Deus. Graças a Deus dá certo. Chama muita atenção, né? Porque quem muito acompanha os nossos programas são os acadêmicos de medicina, né? E eles ficam nessa expectativa, procurando os caminhos. Na entrevista passada, eu falar por que o colega escolheu a cardiologia e assim por diante, mas você foi muito feliz nas suas respostas e é isso que a gente se propõe, né? Nos colocamos sempre a levar aos nossos telespectadores essas informações. E tem mais um jovem aí que quer deixar um recado aqui para o doutor Matheus Melo. Eu, Nilson Freire, médico, com muito orgulho, sou pai de Dr. Matheus Melo, urologista, desempenho suas atividades ambulatorial e cirúrgica, inclusive robótica, com muita competência e segurança. Estou muito feliz. Parabéns, filhão. Você é merecedor de todo sucesso. Deus te ilumine e abençoe sempre. Te amo. Beijos. Boa. Até emociona, né? Que a gente lá em casa é muito apegado. Olá, Matheus. E a gente Também sempre tô muito ligado. apegado aí a meus pais. Meu pai era médico, é médico, né? Atualmente atua lá em Juazeiro da Bahia, é clínico geral, hoje faz medicina do trânsito também, essa questão do Detran. E eu lembro que meu irmão já estava na faculdade de medicina, faculdade particular, e é caro. Imagino. Então, o pessoal acha assim, é filho de médicos, não é caro, certo? É caro. E aí eu passei também, 2 na faculdade particular. E aí os pai agora. Aquele que era meia despesa ficou uma despesa inteira. Rapaz, aí ele disse, isso não é problema seu não, deixa comigo, vá-se embora. E aí a gente pelejou e ele formou. Tá aí, são os amores da minha vida. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, né, também. Tá, então é muito seu irmão está aqui em Alagoas? Não, rapaz, Alexandre, meu irmão, é anestesista. E ele tá, hoje em dia ele mora próximo a João Pessoa, a esposa dele é de lá, mas ele dá uns plantões de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Eita, muito bom. Emociona, né, essa informação. Emociona. Sua mãe... Minha mãe, digamos área? assim, que o trabalho da minha mãe foi psicopedagoga, né? Trabalhava na parte da prefeitura lá de Juazeiro da Bahia com crianças, adolescentes que sofriam abuso, ela fazia esse trabalho de assistência social. Mas aí eu digo que o trabalho da minha mãe foi sempre o mais difícil, que era cuidar da casa. Então, minha mãe sempre foi mais administradora da casa. Você me fez lembrar uma história, né? O cara foi registrando um filho, né? O 5º filho. E aí você trabalha em quê? Eu trabalho na construção civil, etc. O outro, etc. Aí falou, e a senhora? Aí ele antecipou, disse, ela não faz nada não. Que cozinhava para todo mundo, passava, não faz nada não. Não faz o quê? Aí, como você foi feliz, assim, é o trabalho mais difícil, né? Além das atividades domésticas, dessas coisas todas, também é aquela que dá o aconchego, que dá o ombro para o choro, que dá o conselho para que o pai não dê umas palmadas. Isso é muito bom. Essa foi a história da minha vida, da minha mãe, né? essas coisas todas. Muito bem. Urologia, custo-benefício, já falamos, mas em termos de perspectivas para a urologia, para a robótica. A cirurgia robótica. Veja, a gente tem essas perspectivas futuras de redução dos custos, justamente por conta das novas plataformas robóticas que estão chegando. Então, atualmente, a gente sabe que chegou mais umas 2 ou 3 aí que já estão sendo liberadas no mercado, está em fase de treinamento, mas que quem manda ainda, quem domina ainda é a plataforma robótica da Intuitive, que é o Da Vinci. E aí eles fazem esse controle, realmente ainda é uma coisa que dificulta um pouco a questão de custos. Mas a gente tem perspectiva de que isso vai baixar. Eu tive agora, acho que foi em abril, teve o Congresso Internacional de Uro-Oncologia, né? A parte urológica, oncológica. E aí teve uma aula lá do Rafael Coelho, que é a sumidade na parte de cirurgia robótica no Brasil. Ele é de São Paulo. São Paulo. Né? É um cara assim que realmente aquele opera demais.
E aí o Rafael mostrou para a gente o que está sendo a cirurgia robótica. Ele mostrou um painel lá e aí saiu comparando. Trouxe desde que quando começou a máquina da datilografia, depois veio o computador, aí veio a questão de celular, smartphone. Se você parar para perceber, nada disso voltou. A gente não saiu do computador e voltou para a datilografia. Não. A gente não saiu do celular e voltou para o telefone fixo. A gente não saiu do smartphone e está voltando para aqueles Nokia lá, que era, né, grandão. Grandão, parecia um tijolo, né? Pelo contrário, a coisa está cada vez mais crescendo. Então, a cirurgia robótica se instalou e não tem mais como voltar, tá entendendo? A questão é só crescer. Em termos de riscos e complicações? Veja, quando perguntam para a gente, rapaz, não é perigoso não, a questão de cirurgia robótica, um robô lá? Não. Primeiramente, para a gente conseguir fazer cirurgia robótica, a equipe ela tem que estar bem treinada. Eu digo assim, o time, né? É um time muito bem entrosado, é um time muito preparado. Então, numa cirurgia robótica, para o cirurgião, a gente fazer o procedimento mesmo, a gente tem que terminar a especialidade, a gente vai passar aí, por provas online. Depois dessa prova, com a sua aprovação, você vai fazer uma parte de simulação. Em determinados locais vão definir se é 40 horas, 60 horas, você faça 40 horas num simulador. Não é em um dia só, logicamente que ninguém aguenta. Mas assim, você vai para poder você se acostumar com a máquina, como se fosse dirigir um carro, né? Você vai se acostumar com o robô. Depois disso, você vai fazer uma prova, atualmente é em São Paulo ou Rio, que é em modelo animal, né? Depois dessa prova, aí você pode começar a realizar cirurgias em humanos, com a presença de um professor do lado, com o proctor. Certo. E aí você vai fazer dezenas de cirurgias até que o seu proctor, que ele é responsável por você, ache que você é capaz de prosseguir sozinho, né? Então, assim, já começa daí. Para a gente, para o cirurgião virar um cirurgião robótico, ele tem um caminho longo. Então, é uma pessoa que demorou para chegar ali, ele já viu muita coisa. Ele é uma pessoa segura de fazer aquilo. Segundo, o robô está lá, mas tem um colega lá do lado do robô, né? Ele é um assistente nosso que em qualquer intercorrência tem que ser, como eu digo, uma equipe muito entrosada, porque qualquer intercorrência rapidamente chega. Tem diminuído a equipe que fica paralelo para uma intervenção, para uma cirurgia convencional? Tem. Hoje em dia, a cirurgia robótica, você vai ter o cirurgião principal, um ou o segundo auxiliar. Muitas vezes você faz com um auxiliar só e uma instrumentação. Por quê? O robô, ele tem 4 braços, né? Então, são 2 braços, que são a minha mão direita e a minha mão esquerda operando. Tem a câmera, que é o terceiro braço. E o 4º braço seria o que seria um assistente. E esse 4º braço, quem controla é o cirurgião. Então, diminui aí a questão da quantidade de pessoas em campo. E aí você diminui a infecção, né? Tudo isso. E uma coisa interessante na cirurgia robótica é que todo mundo diz, rapaz, se na hora você perder a atenção, que é difícil, a gente não presta atenção, perder a atenção e tirar a cabeça e mexer os braços. Não, tirou a cabeça do console, o robô para imediatamente. Imediatamente ele para na posição que você deixou. Então, assim, a segurança, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Assim, vamos fazer, porque a gente, lá na universidade, a gente fala de política de prevenção de erro médico, essas coisas todas, que algumas coisas estão relacionadas com ato, outros fora. Por exemplo, necessitaria muito de atividades extras, por exemplo, a energia elétrica, né? Que mais? O que é que precisa? Fios, essas coisas todas. Antes tem um checklist, né? Só começa a cirurgia após checar todo o material para... Isso. Com relação à energia, tem sempre os geradores. Isso. Não. Com relação a isso, todo hospital que ele compra uma plataforma robótica, que não é barato, certo? Ele é um hospital bem montado. Um hospital de uma estrutura que, com relação a isso, ele não vai deixar faltar, né? Então, tem um gerador disponível lá em caso de queda de energia, para poder segurar a parte do robô, que muitas vezes a gente está preocupado com a parte do robô. Mas olha só, quando o paciente está anestesiado, quem segura o paciente é o carrinho de anestesia. Então, o gerador também tem que estar ligado para aquilo ali. Ele consegue manter tudo isso, né? A parte de fio, a parte das pinças,
aqui dentro de Maceió, quem está fazendo como é a Santa Casa, então o coordenador, que é o Gustavo, ele fez bem o treinamento desse pessoal. Hoje em dia a gente opera dentro da Santa Casa com tranquilidade e segurança. A gente pede um material, tem lá disponível. Demora, entendeu? É um treinamento grande, mas hoje funciona direitinho, funciona redondinho. Hoje você acha que já está em fase de compensação o investimento e o retorno? Entendi. Essa questão aí é mais com o pessoal do financeiro, da administração da Santa Casa, né? Para a gente saber disso. Mas acredito que sim, né? É uma plataforma que elenca outras atividades para o hospital, né? E ainda mais assim, sendo o pioneiro aqui dentro de Alagoas todinho, a gente tem que parabenizar e torcer para dar certo mesmo, que vai dar certo. E parabenizar principalmente por oferecer aqui em Alagoas, um estado pequeno, uma tecnologia que a gente só encontra em estados grandes, né? Atualmente a gente, dentro do Nordeste, eu acho que quem não tem ainda é o Piauí. Sergipe tem. Sergipe, Bahia, a Paraíba não tem, e Rio Grande do Norte, é justamente isso. Piauí, Rio Grande do Norte e a Paraíba, eles não têm ainda. Não tem. Mas acho que vai chegar. Mas durante os seus colegas lá tem umas fotos aí, Olha aí, quem são eles? Foram a minha formação no IMIP, né? Foram meus amigos, o Kelvin e o Gabriel. O Kelvin já terminou, está lá em Recife. O Gabriel está terminando agora, durante a residência de urologia. Todos eles me ajudaram bastante aí. Guilherme Maia, colega e amigo, né? Cirurgião robótico, um cara bastante habilidoso, lá de Recife, volume bom, cara muito bom. Esse cara aí Guilherme Lima, faz média aí pode colocar umas 10 robóticas na semana, faz muito. Ele de Recife, é um cara muito bom também. Maravilha. Françoaldo, um professor catedrático aí, opera bastante. Ele de Recife também. Cirurgia aberta, esse é o grupo todinho de Recife do IMIP. Né? Um Seráfico, que é um chefe aí na parte de cálculo, né? Que lembrando que urologia não trata só cirurgia robótica, a gente faz cálculo, a gente faz vasectomia, faz cirurgia de fimose, faz ressecção da próstata para o paciente conseguir urinar, que não é câncer, então é muita coisa, urologia é grande. Né? O Clóvis Fraga pessoa lá do bem, está lá comandando a parte da cirurgia robótica do Hospital Português, ele é o coordenador de lá, foi professor nosso lá também, o Sérgio, que faz muita parte de urologia feminina. Isso foi uma homenagem que eu fiz no meu Instagram, quando eu terminei a residência, né? Felipe Tenório é um cara fora de curva, que a gente diz, né? É um cara que mexe muito com a parte de andrologia e medicina sexual. Mas a parte de infertilidade é com ele. O Paulo, que é um colega lá, também faz muita parte de cálculo. Aí foi aqui, foi um ano dedicado. Levi, um jovem aí também, já na cirurgia robótica, faz bastante e aprendi muita coisa com o Levi. Né? E aí o Rodrigo também, que hoje está em Arco Verde, está lá faz acontecer o menino, viu? O menino é bom, esse Rodrigo aí é retado. E aí a equipe que leva a gente todos os dias, sem elas, pode ter certeza que a coisa não funciona não. Sem elas não funciona não. Mas a gente fazia as brincadeiras lá da gente, o pessoal aí é bacana. Eu não recomendo, aquele que quer fazer urologia e quer tentar um IMIP, pode fazer, você sai bem formado. Eu recomendo bastante. Esse é o local que a gente formou na urologia. Tem o sobrinho meu, Edson e Liana, né? Certo. Também você conhece a Liana, que é da pediatria. Ela coordenou. Lá de Recife, não é isso? De Recife. Os dois são alagoanos, mas né? Estão lá, essa semana estão passando por aqui. Eu vou até se convido um dos para passar por aqui. Ou os dois ao mesmo tempo. É cirurgião pediátrico. Perspectivas, que maravilha. Hoje, essas atividades em urologia, também tem consultório particular, né? Não pode falar endereço aqui por conta da... Claro. Mas também exerce essa atividade. E quais as patologias masculinas assim, mais frequentes em ambulatório? Paz, dentro da urologia,
Atualmente, uma coisa que é muito frequente é a questão do crescimento benigno da próstata, né? A hiperplasia prostática. O paciente que chega para a gente, que não está urinando bem, isso é muito comum, né? As DSTs estão aí, apesar de tanta informação, tanta recomendação, mas, assim, ainda tem uma prevalência alta nos consultórios, né? Cálculo, a gente aqui é um estado que está na região Nordeste, é um estado que a gente tem uma boa parte do ano de verão, né? Tudo isso, então a questão da ingesta hídrica está muito bem relacionado com isso, então tem muito cálculo. O cálculo tem sempre direção de ingesta ou algum outro hábito alimentar pode colaborar com a formação de cálculo? Pode. O cálculo urinário, veja, ele é uma relação básica que a gente faz entre soluto e solvente. Se a gente tem um paciente que tem muito soluto, ou seja, tem uma grande chance de fazer cálculo. O que é isso? É a mesma coisa a gente pegar um pote, colocar sal. O sal seria o soluto, seria o cálculo, e o solvente seria a água. Se eu bebo bastante água, diluo, então diminui a chance de formar. Impede completamente, Matheus? Não, não impede completamente. A gente sabe que tem pacientes que têm um metabolismo alterado e ele forma cálculo mesmo que ele beba bastante água. Mas tem outras coisas também relacionadas aí com a formação do cálculo. É o paciente que se alimenta muito da questão de proteínas de origem animal, né? O cara chega para mim e diz, eu como de domingo a domingo como carne. Eu tenho uma chance maior. O paciente que se alimenta muito de vísceras, ele tem uma chance maior de fazer um cálculo por ácido úrico, né? No ácido úrico não é só a gota, não, né? Não. Ácido úrico também forma cálculo. Recomendação que a gente sempre deixa para cálculo no consultório. A gente quer prevenir o cálculo? Água. Beber bastante água, diminuir a questão de sal, diminuir a questão de sódio e aumentar a questão da ingesta de sucos cítricos. Limão, laranja, tudo isso diminui a formação do cálculo. Maravilha. Já viu alguma experiência com aquele chá de quebra-pedra? Rapaz, é constante, é constante. Se eu for relatar para você, professor Gessa, a quantidade de chá que eu já escutei aqui depois que cheguei, porque aqui tem umas aldeias aqui perto, não é isso? Sim. Então a quantidade de chá, é chá de quebra-pedra, chá de quebra, o que você imaginar, esse chá quebra. Só que realmente são ditos populares, né? Eu sei, mas assim, na hora, você está fazendo sem querer a ingesta de água, né? Tomando chá, depende muito água. É justamente, está bebendo água, né? Eu posso tomar, doutor? Rapaz, pode, fica à vontade, mas para mim é mais simples, mais fácil, a água, bebe água também. Estou tomando quanto de chá? 1 litro? Tomo 2 litros. Né? O importante é ingerir líquido. Maravilha. E atividades, assim, a família distante, seu pai sempre visita você, sua mãe? Sim. Ou vice-versa? Sempre a gente está indo lá, a gente procura trazer eles aqui, né? Eu estive lá agora no São João, cheguei segunda-feira, estava lá com minha esposa, levei o Marcos, a minha sogra também, a gente foi para lá. A gente é muito junto, isso aí, como eu digo... Religiosidade. O católico, sou católico praticante, vou às missas ao domingo, gosto. Acho que... Já tem filhos? Ainda não. Acho que é projeto. É projeto. Coloca aí um vídeo. Emerson. Sim. Olá, Matheus. Também estou vindo aqui dizer que eu tenho muito orgulho da sua profissão e da pessoa que você se tornou. Eu, como médica, também entendo o quanto que é grande a nossa luta, principalmente quando a gente precisa sair da nossa casa para fazer a especialização. Você passou 2 anos em Belo Horizonte fazendo cirurgia geral e depois mais 4 anos em Recife, né, fazendo urologia e o fellow em robótica. Mas hoje a gente vê que tudo isso valeu a pena pelo sucesso e pela boa especialidade que você adquiriu. É um ótimo profissional, muito responsável, muito competente e tudo isso graças à sua busca lá atrás. Te desejo muito sucesso hoje e sempre e saiba que eu lhe admiro muito como profissional e como pessoa. Um beijo grande. Olha aí. Aí é a minha famosa pequena, né? Pequena. A Laís também, rapaz. Só agradecer aí, ela, minha parceira mesmo, que não foi fácil. O relacionamento da gente era a Laís em São Paulo
Eu em BH, depois de BH, vim para Recife, ela lá em São Paulo, ela sozinha em São Paulo, aquele mundo de selva, mas venceu. Eu digo para todo mundo, rapaz, só é pequena no tamanho, porque a menina tem garra, viu? E tá aí, mastologista, também muito bem formada, a Laís, né? Conquistando seu espaço, tá lá na Santa Casa também, atendendo, operando, e por aí vai. A gente tem que somar. Perfeito. E eu disse para ela, a gente não vai parar por aqui não, porque ela sabe o que eu quero. Eu quero ver se passa um tempo fora do país. É o que a gente está colocando na cabeça, e por isso que o filho não vem agora. Sim, mas se estenda, inicialmente o agradecimento, né, do seu sogro, seu pai, nosso repórter de rua, e dizer que o espaço para a doutora Laís está aberto aqui. Agradecendo. Também, querendo comparecer já e falar sobre mamografias e a mastologia em si. Ela vai dar lições aqui para os nossos telespectadores. Nos restam uns instantes finais, nós deixamos assim a sua disposição para as considerações. Agradecer aqui o convite, certo, professor Gerson? Como eu disse, cair numa cidade, cair no local de paraquedas, é importante conhecer gente, isso aqui é importante estar aqui para que eu possa falar sobre o meu trabalho. Né? Estou à disposição da população, quiserem me encontrar, atendo no HU, atendo no Hospital Metropolitano, atendo em consultório particular também. À disposição também pelas redes sociais, tem dúvida, alguma coisa com relação à acessibilidade, pode falar lá, a gente responde todo mundo. Né? Agradecer aí o acolhimento também pelo meu sogro, o acolhimento pela minha esposa, que me traz aqui a família deles, né? Acolhimento ao Gustavo, o coordenador de cirurgia robótica, que realmente me acolheu muito bem, só tenho que agradecer. A gente está aí junto, trabalhando, todo mundo, isso é que é importante. É como eu digo para todo mundo, eu não cheguei aqui para ser um concorrente, eu cheguei aqui para somar, né? Para complementar a equipe, para juntar com todo mundo e fazer a coisa acontecer. Alagoas está crescendo demais, a gente vê Maceió como está crescendo, então vamos embora, vamos fazer. Maravilha. Então, muito obrigado a todos que participaram, você já o citou, e nós agradecemos aos nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa Medicina em Destaque. Então, a eles fazemos uma reverência agradecendo e dizer que, se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos com mais um programa Medicina em Destaque. Forte abraço e até o próximo programa. Obrigado. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra! Com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis.